depois Maria José, Ana Thalita e Raimundo. Certo? Todo mundo confere com o que recebeu? Pode ser assim? Como nós temos 3 trabalhos, eu acho que a gente pode fazer as perguntas todas no final, né? Se fossem 4, a gente dividiria, mas acho que não tem problema a gente deixar o debate todo em conjunto. O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Então, tá bom. Só uma dúvida, não sei se vai ser controlado o tempo certinho, né? Mas tu iria avisar quando estivesse acabando ou eu controlo por aqui também? Isso, eu posso avisar quando tiver faltando 2 minutos, ou como vocês preferirem. A previsão aqui é 10 minutos para cada um, né? Acho que a gente pode estender para 12, como é uma sessão que tem um trabalho a menos. Então, o que vocês acham? Querem que eu avise com 2 minutos? Pode ser, por mim. Sim. Então, Gabriel, você já começou a gravar? Sim, desculpa. Não, tudo bem. Mas antes de mais nada, né, preciso dar as boas-vindas aos participantes e aos apresentadores em nome da Comissão Científica de Organização do evento. E desejar que a gente tenha um ótimo debate, agradecer pelo interesse de vocês em enriquecer o evento com esses dados e colaborar com essa comunidade que vem procurando entender melhor as atividades de aventura. E como tem algumas pessoas conectando agora, então eu vou só repassar esses combinados que a gente fez, né, a respeito das regras das apresentações. Então, nós temos 3 trabalhos previstos para essa sessão, por isso nós vamos deixar as perguntas para o final, né? Então eu vou controlar o tempo de vocês, e como tem um trabalho a menos do que outras sessões, eu vou controlar 12 minutos para cada um, e vou avisar quando faltarem 2 minutos. Pode ser? Então, mais uma vez agradecer ao Gabriel o suporte. E então, Lislie e Gustavo vão apresentar referências e influências culturais utilizadas nas décadas de 1960 e 1970 pelos praticantes de surf na Praia do Cassino. Pode começar, Lislie. Gisele, bom dia, obrigada, que bom ter você aqui com a gente. Deixa eu projetar aqui. Deixa eu fazer um lembrete também que o Juliano me pediu para você começar. Ele informa que o Google Meet está configurado para fazer a lista de presença da gente automaticamente. Então, que quem não tiver logado pelo e-mail que foi cadastrado na inscrição do evento, por favor, faça assim, porque dessa forma essa lista de presença ela já é gerada automaticamente, tá bem? Posso começar? Pode, vou soltar o cronômetro. Tá bem. Tá me enxergando bem? Sim. Bom dia a todos, eu sou a Lislie de Melo Viana, sou estudante de Educação Física e Licenciatura da FURG, da Universidade Federal do Rio Grande, e bolsista do CNPq. Vim apresentar para vocês, então, referências e influências culturais utilizadas nas décadas de 60 e 70 pelos praticantes de surf na Praia do Cassino, Rio Grande do Sul, sob a orientação do professor Gustavo da Silva Freitas. Então, esse tema ele é um fragmento do projeto de pesquisa que se chama Exercício de Memória, as Práticas Esportivas na Cidade de Rio Grande, que é vinculado ao grupo de pesquisa ESC, Estudos Socioculturais em Educação Física e Esporte e Lazer da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na FURG. O foco desse projeto é seguir as pistas acerca da emergência do surf na Praia do Cassino, um bairro balneário localizado no extremo sul do Rio Grande do Sul. Como objetivo, como projeto,
o objetivo desse projeto é investigar as referências e influências que os surfistas praticantes da Praia do Cassino utilizaram durante a emergência da prática no local, entre as décadas de 1960 e 70, além de examinar em que condições físicas, econômicas e sociais a prática do surf se proliferou e ajudou a consolidar o modo de vida litorâneo na cidade de Rio Grande. A pesquisa se localiza no campo dos estudos historiográficos e tem como suporte teórico-metodológico a história oral temática. Ao total, foi constituído uma fonte de arquivos composto por 19 entrevistas, 18 delas foram feitas de maneira online, uma presencial, porque foi no meio da pandemia. E para esse trabalho, a gente escolheu operar com uma oralidade de 4 surfistas e ex-surfistas que praticaram essa modalidade na Praia do Cassino nas décadas de 1960 e 70 e que, de alguma maneira, exerceram ou ainda exercem um vínculo com o local. Aqui eu trouxe para vocês, para terem uma ideia de como é que foram feitas as entrevistas. Elas estão disponíveis na plataforma YouTube. Eu dei um zoom aqui nas fotos porque eu acho muito interessante a gente ver como é que era naquela época, né? Aqui eles estavam compartilhando os equipamentos para entrar na água durante o inverno aqui no cassino, que é bem rigoroso. Aí aqui tem a foto de mais uma, essa aqui foi no verão de 79. E essa aqui é para a gente ter uma ideia de como é que eram os materiais da época. Essa aqui é uma monoquilha 7.0. Então, como resultado, tipo, através das análises das entrevistas, a gente conseguiu destacar alguns trechos, onde a gente pode perceber a influência que essa mídia obtém, seja tanto ela impressa quanto audiovisual, como filmes norte-americanos, seriados de TV e vinhetas que eram transmitidas de surf. Eu trouxe um trecho do Seu Adormes aqui, e ele relata que após assistir um filme de surf no cinema, ele e o amigo dele tiveram a ideia de construir uma prancha. E possivelmente essa seja uma das primeiras pranchas da Praia do Cassino, e foi no início da década de 60, lá em 1961. O Seu Adornes, ele não se lembrava o nome desse filme, ele só relatou que tinha alguma relação com o Havaí. E aí a gente acredita, depois de fazer algumas pesquisas, que o filme o nome do filme é Feitiço Havaiano, e do Elvis Presley, né? E ele trazia um referencial, esse personagem do Elvis, ele trazia um referencial de vida praiano, ressaltando a juventude e tudo mais. Outra questão importante diz respeito às experiências sociocorporais anteriores à prática do surf em si. Quase todos os entrevistados, eles demonstraram uma familiaridade com esportes, atividades em meio aquático, e frequentavam clubes, normalmente. Aqui, quando perguntado sobre as referências que eles tinham, o Ramiro, ele diz assim: a gente não tinha referência nenhuma, eu fui criado no Regatas, que é um clube na cidade. Então, para mim foi fácil. A vida toda eu estive no mar, nadando, flutuando, pulando de trampolim, remando, entre outros esportes. Lá o Regata sempre foi uma referência na cidade, naquela época. Outra questão também, além desses artefatos culturais, seria a inspiração nas cidades a inspiração nas viagens para o exterior, para o Rio de Janeiro ou para o litoral do norte do Rio Grande do Sul. O Filomena, ele comenta bastante sobre isso, porque ele ia para fora e ele conseguia enxergar todo um mundo mais amplo do surf que aqui na cidade não tinha. Como aqui nesse trecho ele diz: lá no Rio eu não consegui surfar, mas no Rio eu vi coisas que não tinha no Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu conheci a primeira loja de surf no Brasil, chamada Magno Surf. Esse cara tinha uma loja, ali estava na Califórnia. Mas, além disso... Opa, passei. Além disso, as ações vividas dentro do curso de Oceanologia da FURG, né? Porque, assim,
com a vinda dos estudantes de fora, eles traziam os materiais, porque aqui era praia e tudo mais, eles vinham do Rio de Janeiro, vinham de todos os lugares, e eles traziam esses materiais para cá. Então, o pessoal que morava aqui acabava tendo acesso a esses materiais, né, e se instigando a começar a prática do surf também. Além de os materiais do próprio curso de oceanologia ajudaram bastante nessa questão de aguentar o inverno daqui, né, com as roupas de borracha e tudo mais. Então, as análises das entrevistas, elas se encontram num estágio inicial, mas as memórias narradas por esses 4 surfistas, eles deixaram um rastro de uma história possível sobre o surf numa cidade litorânea no extremo sul do país. Essas memórias, elas são sensíveis às condições possibilitadas pela natureza, pelo acesso a artefatos culturais, as relações sociais estabelecidas entre os cassineiros e os não cassineiros, além de improvisos para pegar a onda. Como os resultados obtidos até o momento eles são parciais, a gente precisa formular novas perguntas, né? Tipo, quem foram e que marcas identitárias tinham os surfistas que surgiram até a década de 90? Quais as inspirações ou referências que esses surfistas utilizaram? Os artefatos culturais antes utilizados como referências, eles continuaram influenciando ou houve alguma alteração visível? Aqui é uma foto do cassino, que é maravilhoso. Quem puder conhecer algum dia, recomendo muito. Essas são as referências utilizadas para a elaboração desse trabalho. Aqui as entrevistas. E muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Lislie. Eu tive uma iniciação científica que começou como um estudo histórico-antropológico, né? Então, é um prazer sempre poder ouvir sobre novos dados de novas regiões do país, porque quando eu busquei, né, informações sobre o surf no começo da minha graduação, não encontrava muitas publicações em português, a não ser as jornalísticas, né? Então tinha uma edição especial da revista Fluir que falava sobre a década de 30 e o surf em São Paulo, algumas outras coisas mais concentradas no Rio de Janeiro. Então é uma colaboração muito importante trazer aqui o surf do extremo sul. E nessa mesma linha, né, vou passar a palavra ao Brian também. Acho que eu tô com algum probleminha que eu dou o comando e a minha webcam não tá abrindo. Há algum problema em apresentar sem a imagem? É que eu não... Ela nem acendeu, eu acho que ela estragou até. Não tem problema, Não Brian, tem nós te problema? ouvimos. Tá Você bem. consegue projetar o slide? Consigo sim. Estão todos vendo? Ainda não. Ainda não compartilhou? Deixa eu... Tinha dado super certo no teste, né? Aberto bem rápido. O ao vivo é sempre diferente. Não sei se todos estavam na sala já quando nós combinamos de fazer as perguntas no final, mas não precisam guardar as perguntas para aquele momento, se quiserem já colocando no chat, mas eu acho que é bem gostoso também quando a gente abre a câmera, quem conseguir, puder, né? Ou abre o microfone para falar diretamente com os apresentadores. Então, Eu vou se tentar quiserem se sair e entrar inscrever de também no novo. chat, né? Quem já Porque tiver alguma pergunta para a Lislie, pode colocar o nome ali no chat e depois eu já vou chamando ou levantar aquela mãozinha. o Meet aqui, ele bloqueou para mim compartilhar a tela. Eu não consigo. Eu posso tentar entrar, sair e entrar de novo?
Pode. Deixa eu perguntar para o Gabriel se ele tem Eu- ideia do porquê isso acontece, se a gente já tinha testado, Gabriel? Na verdade, eu não sei, nunca tinha visto isso acontecer, é a primeira vez. Bloquear para compartilhar a tela, eu não nunca vi. consigo ter o acesso. Pode ser um erro, então, mesmo. Se ele quiser entrar e sair, Se você quiser tentar entrar e sair de novo, tudo bem, mas caso Uhum. contrário também você pode mandar o seu slide pro meu e-mail que eu apresento por você, sabe? Aí você vai me ajudando. Tranquilo. Eu vou tentar sair e entrar aqui pra gente ver se funciona. Se não der, acho eu que a envio por Gisele tem e-mail. uma sugestão. Não, era exatamente isso que eu ia dizer, para ele enviar para vocês a apresentação. Show. Acho que é mais fácil, Brian. Ok, vou enviar aqui. O e-mail tá no. Eu vou mandar aqui no chat. Perfeito. Opa, enquanto isso, Ana Thalita, você quer testar de novo? Pronto, pode ser, sim. Porque a gente tinha testado, tinha dado tudo certo, mas alguma coisa aconteceu. Sim, sim, vou compartilhar aqui então. Vocês estão visualizando? Sim, Tá dando para ver? tá. Pronto, ok. Então, Tá tudo certo. Gabriel já recebeu? Ou a gente Ainda não. pode inverter a ordem da apresentação, então, de repente. O que vocês acham? Eu acabei de enviar. Se quiser inverter por mim, não tem problema. Porque às vezes leva um tempinho, né? Até o Gabriel conseguir receber Aí, na caixa de e-mail recebi dele. agora. Tudo bem, agora eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos ver se tá tudo certo. Agora apareceu. Dá para ver? Ok. Brian, então eu só vou precisar que você me auxilie, né? Quando eu tiver que passar os slides. Mas tirando isso, a gente pode continuar com a apresentação. Tranquilo, pode deixar. Obrigado. Então, Brian, eu vou soltar o seu cronômetro, tá bom? Tá, ok. Posso te avisar quando faltar 2 minutos. Tá bem, obrigado. Bom dia a todos. O meu nome é Brian Cravo Valentim e hoje eu venho apresentar o trabalho intitulado Rascunhos de um Associativismo no Surf Praticado na Praia do Cassino. Esse trabalho foi feito sob orientação do professor Gustavo da Silva Freitas. Pode passar, por gentileza. O presente trabalho ele expõe resultados parciais de uma investigação acerca das memórias do surf numa praia localizada no extremo sul do país, no caso a Praia do Cassino, e está vinculado ao grupo de pesquisa ESC, Estudos Socioculturais em Educação Física, Esporte e Lazer, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande. Atualmente, o projeto Exercícios de Memórias, as práticas esportivas na cidade do Rio Grande, está voltado a seguir pistas sobre a emergência e desenvolvimento do surf no bairro Balneário Cassino, pertencente à cidade do Rio Grande. O próximo, por gentileza. O Balneário Cassino ele foi fundado em 1890 com o objetivo de acolher a elite econômica da região para períodos de férias e descanso durante as estações quentes do ano. Só que, claro, com os anos e com a maior circulação social no balneário, houveram outras apropriações desse espaço. Aqui eu trago
para aqueles que não estão familiarizados com o Balneário Cassino. Algumas fotos. À esquerda a gente tem uma foto aérea do balneário, ao fundo nós temos o Porto de Rio Grande e também no fundo à direita os moles da Barra, e aqui a faixa de areia. E à direita nós temos a foto dos moles da Barra com as famosas vagonetas. Inclusive, quem quiser vir fazer o passeio é ótimo. O próximo. O Partiu por Surf, né, que é um artigo publicado pelo Thiago Souza em 2012, Partiu por Surf, Memórias e Amizades na Praia do Cassino, ele localiza a emergência do surf na década de 70, e os movimentos recentes do nosso estudo, eles produziram fontes que antecipam essa emergência para o final da década de 60, que inclusive foi citado ali pela Lislie no trabalho anterior. O que nos provocou a investir num recorte temporal que se estende dessa época até o ano de 1990. Para esta comunicação, trazemos informações específicas sobre as dinâmicas organizativas do surf neste período, colocadas em funcionamento através das associações criadas no cassino. E como objetivo geral, a gente pretende compreender como foram criadas as associações de surf na Praia do Cassino entre os anos de 1960 e 1990, assim como entender o significado que elas tiveram no desenvolvimento do surf na região, identificar os tensionamentos internos e externos ocorridos na gestão das associações. O próximo, por favor. Como método, foi utilizado a história oral temática, e para o projeto foram produzidas 19 entrevistas entre os meses de julho de 2020 e março de 2021, sendo 18 feitas de forma online e uma feita de forma presencial. Essas entrevistas seguiram todos os protocolos sanitários em decorrência da pandemia de Covid-19, né? A gente fez à distância, utilizando ali pelas entrevistas no YouTube, e teve uma entrevista que foi presencial, porque essa pessoa tinha dificuldade em ter acesso aos meios digitais. Para esse trabalho em específico, nos apoiamos em segmentos de 5 das 19 entrevistas. E o critério que foi utilizado foi que os depoentes eles compartilharam da mesma época na praia. No caso, final dos anos 70 e década de 80. As entrevistas foram transcritas, sumarizadas e, posteriormente, todos assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. O próximo, por favor. Resultados de discussão. Após a leitura e análise das entrevistas, chegamos a 3 realces. O primeiro se refere ao crescimento quantitativo de surfistas no local na virada dos anos 70 para os anos 80. E aí, no caso, trago o fragmento das entrevistas, quando o entrevistado Marcelo Medusa dos Santos comenta: nessa época, começou muita gente surfando na praia, começou a ter essa necessidade de organização na praia. Aí é que surge a parada da Associação de Surf do Cassino. Junto com essa coisa da Associação de Surf do Cassino, que foi fundada em 1986, ela se relaciona também com a explosão do surf no Brasil, que houveram 2 momentos. O primeiro momento ocorreu por volta de 1977 e o segundo momento em 1983, conforme cita Fortes, que ele fala que houve a fundação de várias associações e um crescimento do número de campeonatos. Próximo. Já o segundo realce que a gente traz, ele se refere à integração entre as turmas que compartilhavam o espaço na praia. Quando o Paulo Degani, que é um dos entrevistados, ele diz: o legal da associação, quando surgiu, até o Boca, que é outro entrevistado que vai aparecer daqui a pouquinho, comentou isso. Todo mundo caiu no mesmo pote. Até a associação tinha vários potes. Tinha o pote dos fulanos, o pote dos outros. Quando nasceu a associação, caiu todo mundo no mesmo pote. O dinheiro não contou mais nada para ninguém. Já o entrevistado, Alexandre Cabeça Lourenço, reforça: cara, teve essa união que eu tô te falando. Eram pessoas de tribos diferentes, então assim, de amizades, né, de conglomerados de amizades diferentes, mas com o mesmo objetivo, né? E aí o objetivo, no caso, da associação. Próximo, por favor. Já o terceiro e último realce, ele fala sobre a contribuição da Associação de Surf do Cassino na mobilização dos pequenos coletivos.
E aí, em todas as entrevistas, a gente escuta que todos queriam participar das reuniões, assinar a ata, ter voz e voto. O nível organizativo indicava uma vontade de profissionalização não só da prática, mas na administração da modalidade na região. E a gente vê isso quando o entrevistado Sandro Boca Oliveira comenta que tinha uma outra turma que chegou um pouquinho depois, mas que também era uma turma separada. Mas, cara, acho que com a associação, com a criação da associação, acho que houve uma coisa muito legal. Um movimento que uniu esse pessoal todo. Próximo. Considerações finais. As lembranças trazidas pelos depoentes nos levam a compreender o significado que teve um movimento coletivo a favor de um único objetivo, que era organizar o surf na Praia do Cassino, e como isso fortaleceu as relações de amizade entre as diferentes turmas que frequentavam o local. E agora nos resta, para avançarmos em nossos estudos, nos perguntar quais os tensionamentos ocorridos a partir da criação dessas associações. Quais configurações essas associações exibiram ao longo do tempo, já que se sabe que mais adiante houve uma troca de nome para a ASCA, que no caso é a Associação de Surfistas do Cassino. Próximo, por gentileza. Para finalizar a apresentação, eu trago aqui as referências que foram utilizadas para a escrita desse trabalho, assim como as entrevistas e suas respectivas datas. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Obrigada, Brian. Esse pessoal está muito, muito comportado, hein, Gustavo? Todos deixando um pouquinho de tempo sobrando aqui para a gente, para depois poder usar no debate. Obrigada pela pontualidade, que é super difícil para mim, para quem me conhece sabe. E eu estou lendo aqui o chat, né? Já temos uma pergunta da Liana, já temos uma pergunta da Gisele. Incentivo que vocês continuem ali se inscrevendo para abrir o microfone e fazer as perguntas, ou mandando suas perguntas já por escrito, também para o Brian, enquanto a Ana Thalita apresenta também, e aí a gente faz um grande debate no final. A Gisele me pergunta se eu topo fazer uma pesquisa sobre os filmes mais influentes e analisar os conteúdos. Eu super topo, Gi. Na verdade, a minha iniciação científica se chamava Surf no Brasil, Primeiras Ondas, muito pretensiosamente, né, naquele momento de início de carreira em que a gente acha que a gente está fazendo algumas coisas pela primeira vez, e aí vai fazer uma revisão bibliográfica e depois descobre que não era tão primeira vez assim. E eu busquei nos filmes essa imersão para me familiarizar com a modalidade, que não era uma modalidade que eu praticava. E lá em São Paulo, a revista Alma Surf promovia um festival, que chamava Festival Alma Surf, depois mudou para Festivalma, e era também uma mostra de cinema e uma competição, né? Tinham filmes novos que eram inscritos para concorrer a uma premiação. Então, eu fazia o possível para assistir tudo que eu pudesse, passava muitas horas lá dentro nas projeções, e também encontrei, como a Lislie, essa influência e importância dos materiais audiovisuais, tanto na disseminação da modalidade, quanto na inspiração dos praticantes para transformações nos próprios estilos de surfar e desenvolvimento de manobras conforme os seus tempos. Mas a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso depois da apresentação da Ana Thalita. Ana Thalita, vou passar a palavra a você. Pronto, tá todo mundo me ouvindo? Olá, vou começar aqui apresentando a tela, tá ok? Então, bom dia a todos. Me chamo Ana Thalita, sou aluna do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo, pelo IFCE Campus Canindé, aqui no estado do Ceará. E, junto com a aluna Maria José, e sob a orientação do professor Raimundo Eric, a gente desenvolveu esse projeto de pesquisa intitulado Turismo de Aventura no assentamento São Francisco das Chagas, os desafios e as possibilidades. Então, o assentamento São Francisco, ele fica localizado na cidade de Canindé.
A cidade de Canindé, ela está localizada aproximadamente a 120 quilômetros de Fortaleza, que é a capital do estado do Ceará. E a cidade de Canindé, ela tem como predominância o turismo religioso, visto que no período dos festejos religiosos, a culto a São Francisco das Chagas, que é o padroeiro do Canindé, vem muitos turistas, muitos visitantes de todos os lugares do Brasil. Porém, é visto que o fluxo de turistas ele ocorre principalmente mais no período dos festejos, então, que ocorre mais ou menos entre outubro e a dezembro. Já nos outros meses, o fluxo de turistas é bem menor. Então, dessa forma, a gente pensou na possibilidade de desenvolver o turismo de aventura na cidade de Canindé, visto que existem muitos atrativos naturais em potencial para ser desenvolvido atividades de aventura. Então, um deles é o assentamento São Francisco das Chagas, que a gente pesquisou, que no caso o assentamento ele fica a cerca de 3 quilômetros da sede do município de Canindé, e ele é conhecido principalmente pelo Serrote do Salgado, que o Serrote do Salgado ele possui esse nome em referência à Fazenda Salgado, que antes de virar assentamento era a Fazenda Salgado, tá? E lá no Serrote do Salgado é possível a realização de trilha, e que já é realizado pelos moradores locais, mas não conhecida em outros locais, somente lá mesmo pelos moradores. Que está uma imagem via satélite do assentamento, tá? E com isso, o nosso objetivo dessa pesquisa é avaliar o potencial do assentamento São Francisco para o turismo de aventura. Ana, volta um pouquinho ali que a gente nem conseguiu ver, foi muito rápida. Pronto. A gente está com tempo sobrando agora. Pronto. Certo? Então, para alcançar esse objetivo, a gente utilizou o método pesquisa de campo, tá? Que foi através de uma visita técnica realizada pelo professor Eric Agapto, pela disciplina de tópicos especiais. Então, a gente fez essa visita e durante a visita a gente alimentou um diário de campo, onde a gente foi coletando informações que a gente foi observando, tá? Tanto do assentamento, como da comunidade em si e dos atrativos também. Então, a participação da comunidade local. Para que a gente pudesse realizar a visita lá no assentamento, a gente precisava da aprovação da comunidade. Então, a gente contou com o apoio da aluna Mazé, que ela é moradora de lá do assentamento. Então, lá no assentamento tem a Associação dos Moradores, e eles fazem uma reunião mensalmente. Então, em uma dessas reuniões, a Mazé colocou em pauta, né, a nossa visita da turma, e eles aprovaram, todos aprovaram, e a partir daí, eles começaram a distribuir as tarefas entre as famílias lá da associação, para ficar tudo pronto para a recepção da turma. Então, ficou da seguinte forma: 2 famílias foram designadas para ficar responsável pela condução da turma, né, dos visitantes, e 3 famílias ficaram responsáveis pela alimentação, certo? E a alimentação ocorreu na casa sede lá do assentamento. Então, depois que a gente fez a trilha, descemos e fomos recepcionados pelos moradores lá na casa sede do assentamento, da associação do assentamento. Então, as 2 atividades de turismo de aventura que a gente percebeu que podem ser realizadas lá no assentamento é a trilha do Serrote do Salgado e o ponto de rapel no mirante do Serrote do Salgado. Essa imagem é a imagem do Serrote. Inclusive, outras imagens que eu vou mostrar, a gente foi tiradas lá no dia da nossa visita, tá? Então, a trilha do Serrote do Salgado. O nosso grupo foi um grupo de 25 pessoas, em média 25 pessoas. Mas aí, com isso, né, a gente percebeu que é ideal fazer a trilha com um grupo de, no máximo, 30 pessoas, por conta da segurança e tudo mais. E também é ideal que sejam separados 2 condutores para cada grupo de 10 pessoas. No nosso caso, a gente separou em 2 grupos e ficou 2 condutores para cada grupo, um total de 4 condutores.
Então, saindo da comunidade, a trilha ela possui aproximadamente 3,5 quilômetros de extensão até chegar ao mirante, tá? E o percurso da trilha, ele é em um terreno íngreme, então ele não é recomendado para idosos e nem para crianças abaixo de 8 anos. E a questão do percurso, questão de horário, vai depender muito do grupo, do porte físico das pessoas, né? Então é muito relativo. O Mirante do Serrote do Salgado. Então, o mirante ele é o principal atrativo da trilha e ele tem 237 metros de altitude, com uma vista panorâmica da cidade de Canidé e das proximidades. Lá no mirante é possível a realização do ponto de rapel. Então, a gente realizou o rapel, quem ficou responsável foi o professor Eric, e junto com 3 outros discentes que ele preparou antes para poder fazer a segurança, ajudar ele a fazer a segurança dos alunos que iriam descer o rapel, tá? E vale ressaltar que, antes da nossa visita, foi realizada uma aula de campo aqui na IFCE, com o professor Eric, para a gente fazer a prática de rapel. Então, para a gente ter uma experiência anterior, né, da visita. Então, foi visto que a atividade do rapel é ideal para fazer com grupos de, no máximo, 20 pessoas, por conta da gestão de tempo e também do cansaço, né, das pessoas que vão estar lá fazendo a segurança e tal. Então, é permitido para pessoas de diversas idades, inclusive para crianças, né, para quem tiver coragem. E a altura do rapel, ela é de 10 metros, sendo 5 metros positivos e 5 metros negativos. Então, com isso, né, com a nossa visita, a gente pôde perceber que existe sim a possibilidade de desenvolver o turismo de aventura no nosso assentamento, tendo como principal atrativo a trilha do Serrote do Salgado e o ponto de rapel. Porém, vimos também que tem outros espaços que podem ser explorados, porque a nossa visita ela foi de apenas algumas horas, então a gente não conseguiu explorar tudo que tinha lá no assentamento. Mas, com base nas nossas observações, vimos que talvez há possibilidade de fazer atividade de arvorismo e também de acampamento lá, porque lá no assentamento tem uma reserva florestal. Porém, com base nas nossas análises, também vimos que tem alguns pontos que são necessários uma melhoria, né, que precisam ser melhorados para que venha desenvolver o turismo de aventura no assentamento, mas de forma sustentável. Um desses pontos é a remoção do lixão, porque, como eu falei anteriormente, lá no mirante a gente tem uma vista de 360 graus. Então, ao lado do mirante tem um lixão. Então, acaba trazendo uma poluição do ar e uma poluição visual também, então não é interessante. Então, acreditamos que com o desenvolvimento da atividade de aventura lá no local, possa despertar um olhar para o poder público para poder fazer a remoção desse lixão. Além disso, também, a gente viu a questão de lixos lá no mirante e algumas pichações também. Então, nesse caso, necessitaria de um olhar, né, mais sensível dos visitantes e tal. Então, esses são os desafios que precisam ser superados para que a gente possa conseguir desenvolver de forma sustentável o turismo de aventura lá no assentamento. Aqui é uma foto da turma, junto com o professor Eric. Essa foto foi tirada lá na casa, né, que a gente ficou, depois do almoço, na casa da associação. Então, aqui algumas das referências. E muito obrigada pela atenção. Obrigada, Natalita, também pontualíssima antes dos 10 minutos. E muito interessante porque essa possibilidade, né, de implementação de um roteiro também pode dialogar com a produção do Gustavo e dos orientandos dele a respeito de como o Balneário Cassino foi
nesse desdobrando, então acho que vocês também podem encontrar aí pontos de intersecção para conversar. Eu vou já passar as perguntas que foram sendo feitas no chat, mas mais uma vez, para quem entrou durante a apresentação da Ana Thalita, se quiser levantar a mãozinha, esse botãozinho que tem aqui no Google Meet, geralmente é na base da tela, ou se quiserem se inscrever ali no chat para fazer suas perguntas, ou já mandar a pergunta por escrito, eu posso ler para os participantes. Quem se sentir à vontade, puder e quiser abrir a câmera agora para a gente se ver e tornar um pouquinho mais orgânica essa nossa interação, fique à vontade. Qualquer coisa, se a gente começar a notar alguma sobrecarga de sistema, eu peço para que quem não estiver apresentando feche a câmera, mas a princípio está funcionando bem, não travou a apresentação de ninguém. Então, quem quiser e puder, fica à vontade. A Liana tinha escrito o seguinte, ela disse que não vai poder abrir a câmera dela porque ela está num espaço de estudo e não pode usar o microfone para não atrapalhar as outras pessoas, então ela manda a colaboração dela aqui por escrito. E conheci a Liana, acho que foi no último CDA online, né, Liana? Bom te ver de novo. Parabéns pelo trabalho. Eu tenho uma pergunta para a Lislie. Participaram da pesquisa apenas surfistas homens? Faço essa pergunta porque fiquei curiosa sobre a participação das mulheres surfistas dessa região. Então, gostaria que ela comentasse sobre essa relação das mulheres no surf nessa pesquisa. Tudo bem, Eliana? Como nessas 19 entrevistas que a gente tem, apenas uma entrevista é com uma mulher, porque o nosso recorte das entrevistas é da década de 60 a 90, e só apareceu ela. Até o momento, assim, a gente só tem consciência dela que tenha participado. Não trouxe para cá, né, obviamente, porque o meu recorte é dos anos 60 a 70, que é justamente a emergência do surf. Mas posso te dizer que até hoje em dia, assim, por mais que esteja crescendo, a participação das mulheres no surf ainda é muito pequena aqui. Obrigada, Lislie. E a Gisele também pergunta para você. Gisele Schwartz, a grande idealizadora do nosso evento, nossa participante ilustre. Foram citados os filmes que os inspiraram ou vocês inferiram? Há muitos filmes sobre surf nas décadas de 60 e 70. Sugestão, buscar os mais influentes e analisar os conteúdos. Topa fazer essa pesquisa, Marília? Adoro filmes. Então, para essa pesquisa, bem na parte que o seu Adornes comenta, na realidade, ele nos diz um tempo, né? Ele nos diz a data, assim, entre 1960 e 61, com o Elvis Presley. Daí a gente foi ver, e como ele viu no cinema, era um lançamento, né? Aí a gente foi ver, e o filme Feitiço Havaiano, ele é lançado no ano de 1961. Aí a gente fez essa relação e encaixava bem. Gustavo levantou a mão também para responder. Gustavo? A gente não pode ver espaço para falar, quer falar, né? Claro. Tudo bom, Marília? Tudo bom, pessoal? Gisele, um abraço também, obrigado pelas perguntas, Liana. Em relação à pergunta anterior da Liana, né? A gente, quando termina a transcrição das 19 entrevistas e vai sumarizar as 19 entrevistas, a gente começa a fazer o levantamento daquilo que é mais recorrente na fala dos entrevistados para selecionar os nossos temas de estudo de aprofundamento, né? Nós não fomos com categorias pré-estabelecidas, elas acabaram surgindo a partir das falas dos 19 depoentes. E a questão de gênero vai ser um dos temas, inclusive já é um dos temas, que um outro participante, um outro membro do grupo, uma menina, vai estudar. E é justamente pela não recorrência, né? A gente acabou escolhendo a recorrência, né? A Lislie e o Brian estão trabalhando aqui com dois temas que aparecem em quase todas as entrevistas, né? O associativismo e a questão das referências.
Mas no caso do gênero, é o contrário, a gente acabou selecionando pela não recorrência. Tem, como a Lislia falou, tem apenas uma mulher entrevistada, a gente quer buscar outras mulheres. E aí o que se percebeu até então, né, como registros da presença da mulher surfando nessas décadas, primeiro, elas estão na areia, mais do que no mar, né? Isso também nos interessa, né? Isso não vamos descartar, porque o surf é para além de estar em cima de uma prancha pegando onda. Mas está sendo muito interessante, assim, pela análise breve assim, dessa entrevista, o momento em que ela vai entrando no mar. Ela vai entrando no mar, por exemplo, entre baterias, que é a organização, né, que se dá de momentos que 2, 3 surfistas vão para a água disputar, né, as notas, enfim, fazendo as suas performances. Ela vai surfar entre esses momentos de bateria. E é no olhar, né, do pessoal entre esses movimentos que diz para ela assim, olha, tu tem condição de surfar com a gente, por que tu não surfa com a gente? Tá surfando entre a gente, né, entre a entrada e saída de homens na água. Então essas questões, né, nos instigaram para que a gente possa ir atrás de outras meninas que são contemporâneas dessa entrevistada, para tentar entender essas relações, né? Se ficavam na água, em que momento entram na água, se ficavam na areia, em que momento entram na água, as relações que se estabelecem com os homens naquele espaço, enfim. Então, só para não me alongar muito, para localizar aí a Liana e os demais em relação às questões de gênero, também interessa esse projeto, sim. É bem interessante ouvir de vocês que isso também se passa aqui, né, no extremo sul. Isso aconteceu comigo também na minha pesquisa, né? Pouquíssimas mulheres apareciam quando eu fiz o levantamento histórico lá no Sudeste, e começaram a aparecer irmãs de praticantes ou namoradas de praticantes que tinham eventualmente que não só se impor, né, e lutar pela sua participação, mas que eventualmente também precisavam ter esse suporte daqueles que já eram inseridos, né, em aceitá-las em alguma medida, né, e vocês aparecem entre as baterias. A literatura internacional que eu encontrei, né, a professora Holly Thorpe e a professora Belinda Whitten debatem isso, foram minhas referências lá no artigo de 2011, né, elas mostram também a presença das mulheres apenas nos campeonatos de beleza em trajes de banho, né, no primeiro momento que aconteciam simultaneamente as baterias dos campeonatos de surf masculinos, ou nos intervalos, né, dessas baterias dos campeonatos de surf. Depois se passam diferentes momentos, né, a Thorpe, ela traz uma caracterização desses diferentes momentos muito, muito interessante, em que depois as mulheres são colocadas no período em que as ondas não são tão boas, né, começam a ser inseridas com muito menos vagas, mas quando a meteorologia já não é a mais desejável, até que se chega a um momento em que os campeonatos femininos começam a acontecer autonomamente, né, mas a gente ainda tem a discrepância de estrutura, de premiação. Então, eu comecei a fazer a minha pesquisa buscando entender, né, a emergência do surf no Brasil, mais especificamente ali no Sudeste, e depois eu contei isso numa live que eu dei para o Núcleo de Esporte de Aventura do professor Alcides Costa. Acho que eu nunca tinha contado assim, né, amplamente antes, mas é importante lembrar que eu busquei um acervo pessoal para estudar, Gustavo, e eu sofri assédio sexual. E eu não sabia disso naquela época, né? Eu não tinha conseguido elaborar dessa forma. Mais recentemente é que eu consegui entender que foi isso que me deixou tão brava. Então, eu tinha conseguido uma parte do acervo que eu queria analisar, e a outra parte ficou condicionada à minha estadia prolongada e presença ali num ambiente que não me deixava confortável. Então, eu passei esse material para o Kleber Dias, que eu tinha conhecido no primeiro CBAA, ele foi avaliador do meu pôster, em Camboriú, e ele, né, conheci ele no congresso e vi que ele também fazia, né, uma pesquisa
histórica e muito mais historiográfica do que a minha, então eu passei esse material para ele, para compor a pesquisa dele, e decidi me dedicar mais às dinâmicas etnográficas, porque eu tinha ficado muito decepcionada com aquela chantagem em relação a eu poder acessar ou não o material, e a minha frustração me impediu de continuar de outras maneiras, né? Não consegui elaborar estratégias com aquela idade, né? E com aqueles recursos que eu tinha. Então, foi nessa lida com a etnografia, né, que eu comecei a descrever rotinas de surfistas, e eu não tinha me atentado ao fato de que não apareciam muitas mulheres, quase nunca tinha mulheres. E foram os pareceristas da minha primeira submissão de texto em artigo que me provocaram a pensar sobre isso, né? O gênero não tinha sido o objetivo a priori no projeto, né? Ele entrou depois que os pareceristas notaram que isso era importante, né? Que essa ausência precisava ser problematizada. Então, queria também deixar publicamente meu agradecimento, né, a essa oportunidade formativa, né, que os nossos avaliadores e revisores nos proporcionam. Sabe, Marília, só para não alongar muito aqui, mas rapidamente, a gente, claro, a nossa base, fonte básica é a oralidade, ainda que a gente vá trabalhar também com fotos, né? A Lislia trouxe algumas delas aqui para nós. E, bom, ainda que a gente tenha aprendido com a Susan Sontag, uma referência, né, quando trabalho de imagens, que existe uma história enquadrada, quando a gente olha para as fotos, não tem mulheres nas fotos, né? Elas não aparecem nas fotos. Então, é algo instigante, e que a gente vai perceber talvez uma mudança geracional pós-década de 90, e aí, claro, é o nosso limite, nosso recorte aqui é década de 90, e por isso que a gente também fez esse recorte, né, para não esticar muito a temporalidade estudada. Vai ter uma diferença da década de 90, quando elas começam a aparecer mais, também na água, ainda que, né, até os dias de hoje, e a Lislia é alguém que está no meio, né, é uma pessoa que está no meio dos surfistas lá, enfim, curte, fotografa, né, a Lislia é uma fotógrafa também, que fotografa o mar e as pessoas surfando. Até os dias de hoje não temos, por exemplo, a mulher em todos os lugares no surf. Se tu vai pegar os campeonatos, elas não estão arbitrando, elas não são juízas, elas não dão nota. Sim. Né? Ainda que tenha democratizado os espaços, nos dias de hoje a gente tem que questionar ainda essas situações, né? Mas enfim, é isso. Sim, eu vou aproveitar e fazer uma perguntinha para a Lislia, para já passar para as perguntas que estão ali no chat para o Brian e para a Ana Thalita, mas só para não perder, né, essa conexão com a primeira exposição, e com a relação com os filmes também, além do gênero, que essa inventividade, né, que se dá quando as pessoas têm uma referência e decidem construir os seus próprios materiais e viver as suas próprias experiências, mesmo que sem uma mediação, né, apenas com a inspiração desses materiais, ela pode provocar particularidades muito interessantes, né? Se vocês notaram já algum tipo de particularidade muito, muito destacada entre os surfistas do cassino e outros surfistas que foram estudados por outros pesquisadores em outras regiões, né? Se essa experimentação a partir da construção deles, das suas próprias pranchas e do tipo de surf que é possível numa praia, né? Que eu vou tentar trazer um pouquinho mais de elementos além do que vocês trouxeram nas imagens, né? A Praia do Cassino é a praia da minha infância, eu nasci em Pelotas, né? Nós estamos a mais ou menos 40 minutos de carro da Praia do Cassino. É uma praia extremamente extensa, não sei se todo mundo sabe que é considerada a maior praia do mundo, ela vai até o Uruguai, e os carros transitam ainda na areia, isso é uma polêmica. A questão do porto de Rio Grande também já foi trabalhada pelo Gustavo, pelo Tiago, por pessoas do grupo da FURG, né, e as diversas modificações do porto interferindo na saúde do mar, né, e da possibilidade de frequentação ali dos seus usuários. Então, esse é o contexto, né, nós temos aqui colegas de todo o Brasil, eventualmente até talvez estejam em outros países,
Só para contextualizar um pouquinho melhor, e depois a gente ouve mais a Ana Thalita sobre as especificidades lá do Ceará e do Nordeste. Então, eu queria saber, Lisli e Gustavo, se apareceu alguma especificidade muito grande assim, em relação à revisão de literatura do que foi a emergência do surf em outras regiões do país, e se vocês tiveram a menção de alguma produção de filmes locais, porque, como a Gisele falou, né, e os próprios entrevistados, os filmes são muito importantes para os esportes de aventura, né, o boom, né, ele é meio contemporâneo da possibilidade de fazer registros audiovisuais com equipamentos portáteis, né, então isso se imbrica muito, então se há algum tipo de produção. Sobre as marcas do surf daqui no sul, né? O que a gente pode notar até hoje que o que tornou possível na realidade esse surf, principalmente é a questão das roupas, assim, do empréstimo de materiais, porque aqui era muito difícil ter acesso. Aí o pessoal da oceanologia da FURG mesmo do curso vinha de outros lugares e traziam aquilo, porque tinha lá para cima, para o rio, pranchas e tudo mais, vinham para cá. E aí viam que aqui não tinha onda perto do que tem lá, né? Porque principalmente queriam surfar no verão, e aqui no verão não tem muita onda. A melhor época do ano para surfar é justamente no outono, mas é muito frio também. Então, para fazer esse surf possível, tinha que ter uma roupa de borracha, que muitos aqui não tinham acesso, e eles começaram a se compartilhar esses materiais. Mas sobre registros audiovisuais, assim, a gente não encontrou nada. Não tem nada. Quem sabe uma produção em forma de filme também cabe aí para a pesquisa de vocês, hein? Bom, vamos lá. Pergunta da Gisele para o Brian. O social é a ambiência normal do ser humano. Entretanto, o interesse em organizar associações geralmente se faz para resolver problemas. Assim, gostaria de saber se você tem dados sobre o porquê da formação e adesão a essa associação. Obrigado, Gisele, pela pergunta aí. No caso, como teve aquela virada ali, 70 para 80, que aumentou muito o número de surfistas, o pessoal queria organizar o surf num cenário mais competitivo. Então, justamente por isso que eles fizeram a formação da associação, né? Inclusive, tem algumas entrevistas que eles falam, a associação, a gente montou a associação para organizar campeonato, não tinha projeto de criança, projeto disso, daquilo, que eles comentam. Não, a gente montou para elevar o nível do surf no local e também, se tu continuar aqui sem participar de campeonato, sem competir, tu vai te estagnar. Então, o objetivo era elevar o nível do surf na praia. E talvez por essa adesão, eles comentam um pouco que tinha algumas lojas na época, né, que vendiam produtos, e essas lojas também precisavam de um pouquinho de patrocínio, então não tinha tanto aquela coisa do surfista, ele ia correr tanto atrás do patrocínio. Então, eles tinham esse objetivo, era um pouquinho mais fácil, e talvez nesse sentido de querer elevar o nível do surf, como tinha muita gente, essa adesão foi maior, né? Eles comentam que por causa disso, muita gente apoiou eles, né? Para organizar a praia e organizar os campeonatos na praia para elevar o nível do surf do pessoal daquele local ali. Brian, eu ia te pedir também para falar um pouco mais das tensões, né? Porque apareceu ali como um dos objetivos investigar, né, analisar tensões intra e interassociações. E aí fiquei pensando entendo que essa associação especificamente tinha mais o objetivo de organizar competições e elevar o nível, né, entre aspas, da prática, mas com certeza havia resistência, né, a isso. Se vocês chegaram a encontrar alguma coisa sobre os surfistas de alma, ou soul surfers, que são aqueles que entendem que os campeonatos atrapalham o que era para ser a expressão
contemplativa e a comunhão com a natureza possível na fruição das ondas. Ali durante as entrevistas a gente vê que tinha algumas tensões antes da associação entre as turmas, né, que surfavam naqueles locais. Aquela turminha não gosta tanto daquela, e eles surfavam em outro local, em coisas diferentes assim. Em relação à associação sobre os campeonatos, a gente ainda não identificou tensionamentos tão fortes e tal, mas isso aí, mais adiante, a gente pode ir buscando. E talvez isso possa ser uma particularidade do cassino pela extensão da praia, né? Eu não sei como é que se dá exatamente a formação dos picos, apesar de aprender um pouquinho com o trabalho do Thiago, né? Mas eu imagino que em praias menores, que são, né, mais restritas, talvez as tensões por espaço no mar possam ser maiores, né? Como o cassino é tão grande, talvez isso possa ser diluído, porque não há disputa, né, no sentido de um grupo que quer fazer o surf livre ficar incomodado com o campeonato, querer fazer uma reserva de um pico para o surf institucionalizado e competitivo. Gustavo, ia falar alguma coisa? Não, a gente precisa entrar realmente mais em algumas entrevistas, mas pelo panorama que a gente já atingiu, esse tensionamento de não profissionalizar ou não fazer associação, talvez não seja esse tipo de tensionamento, né? Claro que eles falam muito do free surf, eles falam muito, né, de um estilo, uma prática cultural mais do que uma prática de rendimento, de performance. Isso é falado, óbvio, né? Mas a gente nota menos tensões na criação de uma associação, porque tinha esse entendimento de que precisamos avançar, e para avançar precisamos nos organizar, e para nos organizar e para ter patrocínio, como o Brian falou, nós precisamos dessa organização. E todo mundo queria participar, né? A fala de um dos depoentes, todo mundo queria falar, todo mundo queria votar, todo mundo queria participar, todo mundo queria dar ideia. E talvez a gente vai enxergar alguns tensionamentos, talvez ali em termos de direcionamento organizativo por dentro das associações, e não tê-las, né? Tanto é que depois a gente precisa ver também ali o que as variáveis que estão que afetam ali a mudança do próprio nome dessa associação, né? Então, ou seja, calmaria, mar calmo o tempo todo não teve, né? Não foi flat o tempo todo, ele teve ali algumas ondulações que a gente precisa destacar, né? Trazer esses tensionamentos para não criar uma história cor-de-rosa do surf aqui praticado no cassino, né? Sim, sim. Isso me lembrou a apresentação do professor Matheus Finco, da Federal da Paraíba, com um aluno dele também, sobre a inserção do surf nos Jogos Olímpicos, né? Eles entrevistaram os gestores de federações estaduais e todos eles apresentaram uma impressão muito positiva, né? Não trouxeram nenhum aspecto negativo para essa inserção. Mas acho que isso tem bastante a ver com o tipo de amostra, né? O tipo de agente social que são os gestores de federações estaduais, que são pessoas que estão ali inconforme com essa possibilidade de um sistema mais amplo de esporte competitivo, né? E há outros, né? Outras formas de viver essa modalidade, outras versões. Mas vou passar a pergunta à Ana Thalita, então. A Gisele pergunta como é a receptividade das pessoas do local sobre a possibilidade de desenvolvimento do turismo de aventura. É a mesma pergunta que eu ia te fazer também, Ana Thalita, se houve consulta aos assentados e como eles recebem essa possibilidade de implementação de um roteiro. Pronto. Como eu tinha falado, né, teve a reunião com a Associação dos Moradores, então a maioria dos assentados, eles estavam presentes nessa reunião, tá? E aí eles concordaram, sim, e eles são muito receptivos. Porém, quando a Maria José, né, ela já tinha trago a ideia para eles, né, sobre o desenvolvimento de turismo de aventura lá no local, eles ficaram meio que desacreditados, sabe? Eles achavam que talvez não poderia acontecer, e se acontecesse, seria algo muito para o futuro.
E quando eles começaram a perceber que algo que pode sim acontecer, pode ser desenvolvido, então eles ficaram muito empolgados, sim, tá? E eles foram muito receptivos com a gente, certo? Certo, Ana Thalita. Tem mais uma pergunta para você, do Ed Garcia. Ele gostaria de saber se foi considerada a estrutura de suporte à saúde para caso de emergências e se há acesso geográfico ou em tempo hábil para resgates, eu imagino. Sim, sim. Então, como a gente foi fazer a primeira visita, né? Não teve. Inclusive, é um ponto a ser melhorado, né? A ser pensado, essa questão de ter um acesso para emergência. Mas algo que aconteceu durante a nossa trilha foi o seguinte: com os condutores, a gente encontrou uma colmeia de abelha bem grande, então acabou agitando muito e a gente teve que mudar o percurso. Então, foi necessário que os condutores eles mudassem o percurso. Então, isso se deu por conta que os condutores eles conheciam totalmente ali, né, o local. Então, deu tudo certo. Mas isso é um ponto que a gente precisa pensar a ser melhorado. Eu tinha comentado, né, numa outra sessão de apresentações, da importância dos trabalhos que problematizam o que acontece de imprevisto no sentido do inesperado negativamente, né, nessas proposições. E acho que a gente, às vezes, tem dificuldade de trazer isso como apresentação para congresso por causa da questão ética, né, de não identificar as comunidades em que isso acontece, e aí acaba sendo mais uma conversa, né, informal entre pesquisadores ou interventores do que necessariamente uma apresentação acadêmica ou científica, mas é interessante a gente aprender com exemplos de trabalhos que tinham a intenção muito boa, né, que identificaram, fizeram um diagnóstico de um êxodo rural muito extensivo, de condições de sobrevivência ali em comunidades de turismo familiar, de agricultura familiar, que estavam sofrendo com uma série de questões, inclusive a degradação ambiental do seu entorno, com escassez de água e tudo, e que levaram à possibilidade do turismo de aventura ou do esporte de aventura ser uma fonte de renda para aquelas comunidades, promovendo capacitação e buscando políticas públicas para conseguir os recursos financeiros para a aquisição dos materiais e a construção, né, dos equipamentos ou dos prédios necessários para receber, né, os visitantes, mas as comunidades, por uma série de motivos, às vezes não conseguem acomodar, né, toda essa novidade. Então, é muito interessante, né, também trazer, além dos pontos positivos, né, das potencialidades, né, o que pode ser um entrave. E às vezes, acho que anonimizar, né, a comunidade vai ser, eventualmente, importante para que a gente possa entrar nos pontos mais polêmicos, sem expor, né, as pessoas envolvidas, mas há algumas conversas sobre a questão de gênero, inclusive, né, que algumas esposas das comunidades começaram a conseguir mais verba que os seus companheiros, né, por atenderem um pouco a alimentação dos turistas, dos atletas ou esportistas visitantes, e isso gerou um certo conflito interno, né, na comunidade, e o projeto acabou sendo abandonado por essa tensão interna que foi deflagrada, né? Então, acho que é interessante a gente também se debruçar sobre o que acontece de errado, né, para a gente construir coletivamente essas possibilidades de evitar alguns problemas e aprender uns com os outros. Mas vou seguir para mais uma pergunta. O Rubian também aqui deixou no chat. Bom dia, fazendo uma... com o trabalho de ontem, os surfistas entrevistados comentaram sobre as lesões sofridas no surf. Interessante ver que a linguagem dos surfistas permanecem nos discursos. Excelentes trabalhos, parabéns a todos, um beijo. Acho que Lislier
e Brian e Gustavo podem falar um pouquinho mais para o Rubiano. Assim, nas entrevistas que eu analisei, peraí, deixa eu ligar a câmera. Nas entrevistas que eu analisei, apareceu em uma só, mas assim, uma coisa muito, muito rasa do Filomena, quando ele conta que ele foi pegar uma onda, não lembro se foi em Tramandaí, algum lugar assim, e a onda veio com tudo e jogou ele para baixo e ele deslocou o ombro. E aí um cara que estava na água, um amigo dele, colocou no lugar, assim, mas nada muito grave, uma lesão que tenha atrapalhado no surf em si. Não sei se o pessoal tem mais alguma coisa para falar, Gustavo, Brian. Nas minhas entrevistas não apareceram nada demais. Eu também não consigo lembrar nenhuma ocasião, nenhuma citação a lesões, ainda que a gente saiba que é muito comum, né, com esse público, inclusive fora d'água, né? Não é só na água. Uma pessoa não aquecida colocando uma roupa de borracha, ela pode ter um sério deslocamento do ombro, uma séria lesão por conta de estar frio, e aqui é muito comum, né? Como a Lislia falou, o surf no outono, o surf no inverno, e aí um não aquecimento do corpo, quando bota a roupa dentro do carro mesmo, né? Alguns colocam dentro do carro, né? E o carro já é apertado, a roupa já é apertada, e tá gelado, então as lesões podem acontecer. Então não é só uma lesão fazendo alguma manobra, né? Algum tipo de manobra, né? Dentro da água. Mas especificamente, né, a pergunta, as lesões não aparecem, não é motivo assim de memórias deles, né? Porque a gente trabalha com as memórias, então acaba não trazendo de forma muito significativa, né? Mais de passagem, talvez, O assim, Gustavo, uma menção a outra. Quando eles mencionaram as viagens, né, as idas para o Rio de Janeiro e para o norte do Rio Grande do Sul, eventualmente os surfistas gaúchos também frequentam bastante Santa Catarina, né? Eles mencionam muito essa diferença das técnicas e das capacidades físicas necessárias em relação às conformações das praias, porque o Cassino é uma praia de mar aberto, né, e com correntezas muito fortes e muito particulares também ali daquele finzinho de virada de continente. Comentam se quer falar, eles vê, tu abriu o microfone. Mais uma vez o Filomena, ele comenta bastante sobre isso, que tu tá aqui no Cassino, daí tu começa a melhorar um pouquinho, tu quer evoluir teu surf, aí tu vai pro Uruguai, que é aqui pertinho, né? Aí tu vai pro norte do Rio Grande do Sul, e assim vai indo, conforme vai evoluindo, é como se eles quisessem mais, queriam procurar por mais. O Filomena bate bastante nisso. O que eu percebo assim, né? Percebi nas entrevistas que eles não gostam de dizer que o cassino não tem onda, né? Se disser que o cassino não tem onda, eles vão ficar um pouquinho indignados, né? Ainda que, claro, a gente reconheça que as ondas mudaram ao longo do tempo, principalmente pelo que tu falou, né, Marília? A intervenção do porto, assim, a existência de um porto, na verdade, fez com que, ao longo do tempo, as ondas, o tipo de onda do cassino e o tipo de surf do cassino tenha mudado. Só para o pessoal, né, que eu estou falando aqui entender um pouco mais, o Porto de Rio Grande é um porto significativo para a economia, não só aqui da região, mas a economia nacional, né? Ele é o quarto ou quinto maior aqui do país. Muita entrada e saída de mercadorias. Antigamente, imigrantes, né, também chegaram por aqui, fizeram uma colonização na região por conta da existência de um porto. Só que acontece que para o porto se manter economicamente ativo, fortemente ativo para a região e para o país, ele precisa garantir a entrada de navios com calados cada vez maiores. E para que esses navios possam entrar pelos moles da Barra, né, pelos dois braços que nós temos com os moles oeste e leste, né, é preciso fazer o quê? Uma dragagem, né? O fundo do mar acaba sendo mexido por conta de uma dragagem. A fiscalização ambiental, ela acaba não sendo, vamos dizer assim, tão ativa a ponto de obrigar que essa dragagem tenha que ser feito, né, à luz de uma lei que coloca ela
a dezenas de quilômetros da praia. E acaba a dragagem sendo feita cada vez mais próxima à praia. Então, nós passamos recentemente por um fenômeno aqui em Rio Grande, de um aparecimento de bolas de lodo, e o lodo tomando conta, né, a lama tomando conta da Praia do Cassino. Existem N fotos de surfistas, né, fazendo protestos, entrando com pranchas e com a lama no peito. Assim, não tinha como surfar. Não tinha... Realmente, nessa época, não tinha onda por conta do acúmulo de lama, de lodo que ficou na praia. Então, essa interferência da dragagem acabou, ao longo do tempo, mudando o tipo de onda do cassino, né? Então, é claro, além do que a Lislia traz aí, da diferença explícita, né, entre os mares uruguaios, os mares do litoral norte do Rio Grande do Sul e de outros estados em relação ao cassino, também tem essas diferenças dentro do cassino, né? Aquilo que a onda que tu surfava é a onda que tu surfa agora, em termos de tamanho, em termos, né, daquilo que ela te proporciona. Obrigada, gente. A Liana também agradece aqui ao Gustavo, interessante, aguardo o desenvolvimento da pesquisa, parabéns para vocês. E o Dimitri, que está aqui com a gente também, belo debate, no artigo sobre mulheres escaladoras encontramos algo semelhante, há sempre a tentativa de colocar a mulher numa condição inferior. Pois é, Jimmy, eu também encontrei no rafting e em algumas outras práticas que eu investiguei no mestrado, né, fiz uma pesquisa em Brotas, tentando entender um contexto multiesportivo, né, de pessoas que transitam entre modalidades diferentes, e nesse contexto que não era o de praia, né, era o de rio, de corredeira, também as mulheres estavam menos presentes naquela época. O número de mulheres trabalhando com o turismo de aventura era muito menor, em modalidades que eram consideradas mais simples e mais fáceis, e o lugar das mulheres, na maioria das vezes, era a recepção das agências, né, enquanto aos homens era esperado que eles pudessem estar nos passeios, nas operações consideradas mais sofisticadas, complexas e perigosas. Isso, felizmente, vem mudando, né? A gente precisa continuar fazendo as pesquisas em termos de atualizar esses dados, né? Eu noto, tanto em relação às surfistas mulheres, né? Hoje em dia, muito mais mulheres surfando e também recebendo algum reconhecimento na mídia. Mas eu queria que você também pudesse falar aqui com o pessoal, vi que você abriu a câmera. Fala aí com a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou mais ouvindo mesmo. Grande abraço, Gustavo, Marília, um beijo, querida. E para todo mundo aí que está aí, muito bacana o debate. Eu vim mais para ouvir mesmo, mas está fantástico. Bom frio para todo mundo, principalmente para quem está mais no sul aí. Tchau, gente. Então, vamos aquecer aqui. A Liana pergunta para a Ana Thalita. Vamos chegar lá no Nordeste de novo. Essas características apontadas no trabalho com relação às orientações, número de pessoas por trilha, idade, condições geográficas e do lugar, são partilhadas nesse espaço como avisos para as pessoas? E outra pergunta, existe algum projeto, ação, mobilização na trilha para problematizar as questões ambientais? E se não existe, partilho como sugestão vocês levarem esses achados da pesquisa para os organizadores, /comunidade, e buscarem inserir essas ideias, visando tanto a segurança das pessoas, como também uma ação de proteção ao espaço ambiental. Vocês podem mobilizar a própria cidade e o poder público para tentar resolver esse problema. Parabéns pelo trabalho. Primeiramente, sobre o frio, aqui não tem, tá? Aqui em Canindé não tem frio. E sobre a pergunta, né? Então, a primeira pergunta foi... Ela fez duas perguntas. Sobre as características, número de pessoas por trilha, idade, condições geográficas são partilhadas como avisos para as pessoas que vão participar? Pronto. Ainda não tem. Inclusive, a gente sim tem o pensamento de colocar sinalização durante a trilha, colocar as orientações, dessa forma que você está falando.
E outro ponto também que a gente está com o pensamento de desenvolver é a questão do curso de capacitação, né, para os condutores. Então, a gente quer realizar esse curso com os moradores locais, certo? E sobre a questão também, qual foi a segunda pergunta? Se existe algum projeto, né, ou mobilização para problematizar essas questões ambientais. Também não, e a sua sugestão foi muito viável, tá? Agradeço muito, Liana, pela sua sugestão, tá certo? Obrigada. Essa é uma questão também que eu me pergunto muito como turista. Muitos lugares que eu visito, às vezes a gente, né, tem a vontade de ir nesse lugar por causa, né, das características ali do bioma ou da beleza cênica da paisagem, e se depara com lixo, já com alguma degradação, ou os lugares que ainda estão preservados, o próprio operador, né, que leva a gente, por exemplo, joga uma âncora em cima do coral que a gente vai observar de snorkel, muita gente descendo de um barco sem receber a instrução de que não pode tocar no coral, de que não pode ficar em pé em cima do coral. E isso também acontece nas trilhas, né? O alargamento das trilhas é um dos problemas mais relatados lá na revisão bibliográfica que eu fiz sobre Brotas, que as pessoas fazem pisoteamento também, né, dessas margens ali que foram determinadas pelos estudos de mínimo impacto, mas a sinalização às vezes não traz essa informação do número máximo de pessoas por dia e por sessão, né, de caminhada, e a importância de se manter dentro dos limites que estão ali pré-determinados, né, às vezes até a necessidade de andar um atrás do outro, no que a gente chama às vezes, né, no senso comum de fila indiana, não sei nem se isso é culturalmente adequado, mas ou, né, quando não tem essa marcação de um outro tipo de disposição de caminhada, mas a gente conversa muito sobre isso nos contextos do ensino das atividades de aventura, mas vê pouco na sinalização de lugares em que também é esperado uma visitação autônoma, né, sem condução e sem guia. Fico também me perguntando sobre a importância disso estar bem mais documentado, divulgado. E eu vou emendar para você, Natalita, uma pergunta da... Ela diz: boa tarde a todos, sou turismóloga e fiquei com uma curiosidade sobre sua pesquisa a respeito da demanda. Não conheço o município, mas como você falou que o forte é o turismo religioso, fiquei na dúvida se tem demanda para o turismo de aventura, ou vocês já pensaram em estratégias para criar essa demanda? Sim, existe sim a demanda, principalmente que a gente pôde perceber, principalmente dos jovens. Inclusive, depois que a gente conseguiu fazer a visita, que foi divulgado, né, que a gente divulgou nas redes sociais, vieram várias pessoas com curiosidades e tudo mais, e já houve outras visitas também, depois da nossa, já houve outras visitas lá para o local. Então, existe sim. O que a gente vê muito aqui na cidade de Canindé como eu tinha falado, essa questão do turismo religioso, e as pessoas frisam muito somente o turismo religioso. Porém, poderia sim ser explorados outros potenciais, sabe? Que inclusive, o que a gente está tentando fazer. Então, é o que a gente consegue ver. Existem pessoas que querem procurar algo mais além do turismo religioso, porém, ainda falta estrutura, ainda falta informação também, falta deixar tudo bem estruturado, sabe, para que isso possa ocorrer. E além do não jogar no lixo, né, que é uma das coisas que a gente mais lembra de falar, de instruir, acho que a gente podia sempre acrescentar o trazer o lixo encontrado de volta, mesmo que não seja nosso, né, não só deixar o lugar como a gente encontrou, mas deixar o lugar melhor do que a gente encontrou, poderia ser um protocolo para todos os tipos de visitação de quaisquer ambientes, né, ou de atividades de lazer nesses ambientes mais especialmente.
E, Ana Thalita, a questão da vida, da condição de vida e história dos assentados, vocês pensaram em relacionar com esse roteiro para que quem vai até o assentamento saiba quem eles são, quais foram as lutas deles, e como foi a conquista desse território, como é que eles conseguem se manter atualmente? Primeiramente, isso que você falou sobre o lixo é uma ideia muito boa. Inclusive, a gente estamos ainda com vários pensamentos, né, para conseguir desenvolver mais. E um dos pensamentos é a possibilidade de fazer uma ação com os visitantes, a nossa própria turma de turismo, para poder coletar o lixo que já está lá, tá? O lixo que já está lá no Mirante. Então, a gente já tem esse pensamento de fazer isso. E a sua segunda pergunta, tu pode repetir, por favor? Se vocês já previram também também envolver os visitantes na história dos assentados, né, para conhecer as lutas deles e como é que eles conquistaram aquele território, como são as condições de vida deles atualmente, que os visitantes possam também aprender com os saberes deles. Pronto, esse ponto a gente não tinha parado para pensar, porém é algo também que seria muito interessante, né? Trazer a história dos assentados para os visitantes, porque aí mostraria tudo que eles conseguiram, que eles conquistaram, como eles chegaram até ali. Então, seria um ponto que a gente poderia também desenvolver. Obrigada. Eu vou passar a palavra ao Evandro, só vou terminar de ler aqui as participações no chat, tá, Evandro? O Ed diz, gente, os trabalhos estão e foram incríveis, parabéns. Problematizei a questão de saúde porque também não avaliei isso na minha prática. Trabalho que apresentei segunda noite sobre parkour rural. Pensei que o evento no qual fiz a oficina, prática e coleta cuidaria dessa questão. Uma semana depois, o professor de rapel que estava no evento levou uma turma para a prática, mas acabou se acidentando e vindo a óbito por demora no socorro. Sabe, de outra coisa polêmica que eu acho que é importante a gente compartilhar, né, são essas questões graves que geralmente se tornam um tabu, né, a gente fala menos disso e gosta mais de falar daquilo que deu certo, mas, de novo, eu acho que nesse aspecto também é importante a gente falar disso. Na minha pesquisa em Brotas, a intenção era eu fazer observação participante, tanto em águas brancas, que é a navegação de rios de corredeira, quanto em técnicas verticais, e eu iniciei essa participação, né, como uma aprendiz, né, nos contextos lá das dinâmicas corporais da cidade, mas o instrutor que estava me levando a aprender, junto de outros aprendizes da cidade, também faleceu. Ele faleceu num acidente de alpinismo industrial, que ele também, né, tinha como fonte de renda, e muito, muito provavelmente por condições assim, de erro próprio, né? Então, acho que é bem importante a gente falar desse risco real, né? Vi que o Jimmy abriu ali a câmera, e o Jimmy, que trabalha com escalada há tantos anos, né, e tem muito mais experiência em técnicas verticais, pode nos auxiliar com isso, além de outros professores, né, que têm essa expertise, mas eu sempre falo, e acho que já falei isso na frente do Dimitri, que é muito importante que nós conheçamos os nossos próprios limites, como professores ou como turismólogos ou condutores, né, que a gente possa assumir que tem algumas coisas que não são para a gente, ou que, né, que a gente não conseguiu desenvolver bem até então, não é interessante implementar, né, é melhor lidar com o repertório que é possível, né, para cada um desenvolver. Isso não é um demérito, é muito difícil que todos nós sejamos muito bons, proficientes em tantas técnicas muito diferentes e complexas, né, e no manejo de tantos equipamentos tão específicos, né. Então, é importante que a gente também possa dizer, como eu digo, né, eu não trabalho com técnicas verticais, porque eu tentei aprender, fiz inúmeras oficinas do Dimitri, do Leonardo Madeira Pereira, e tenho uma dificuldade grande, né, então acho que essa é uma das coisas que a gente precisa assumir. E assim a gente se protege, né, e protege a todos. Eu vou fazer o seguinte, vou passar a palavra ao Evandro, e já passo para você, tá, Jimmy, que ele estava com a mão levantada antes.
O Ed diz, né, nesse contexto do debate que a gente está finalizando, que desde então ele mobiliza a infraestrutura em saúde dos municípios para os eventos dele, e o Gustavo precisou sair por conta de outro compromisso, mas disse que foi um prazer nos rever e participar de mais um CBA-CIA à mesma distância, e um especial abraço para mim, Gisele e Dimitri. E o Ed, né, reforça a importância das informações sobre a capacidade de carga dos ambientes, né, o número máximo de pessoas que eles podem receber para não se deteriorarem. Então, vai lá, Evandro. Oi, boa tarde, tudo bom? Então, essa de catar o lixo nas vias, já existe uma prática na Suécia chamada plogging, que você vai catando o lixo na sua caminhada. E outra coisa também muito importante é não retirar mudas de árvores, de plantas do local, que isso vai degradando muito o meio ambiente. E ontem também a gente teve 2 palestras, 2 oficinas muito interessantes, uma sobre o seguro, que tivemos meio-dia, e outra do Rodrigo, falando sobre a segurança o risco calculado, que é bom a gente ter em mente que aventura é aventura, mas a gente tem que ter muita consciência do risco que tem, que pode chegar a fatal, como já foi citado acima. É isso aí. Concordo, Evandro, mas também, né, o plogging é uma coisa que a gente tem visto agora, mais recentemente, sendo divulgada pela mídia, né, mas é tão mais simples, né, só lembrar os participantes de levarem um saquinho de lixo, ou então até disponibilizar algum tipo de compartimento para que eles possam fazer isso, envolver ativamente os participantes de algumas atividades, né, tantas atividades de turismo, né, mais no contexto do turismo do que da educação física, às vezes, né, levam as pessoas, abrem o transporte e deixam ali os visitantes por um tempo, né, sem fazer nenhuma proposta de interação, né, tem que ser uma prática cotidiana nossa, já levar, já ter quem for o responsável pelo local, já levar já para todo mundo. Isso. Jimmy. Bom, eu inclusive tenho uma prática amanhã, que é exatamente não a gente vai recolher o lixo de uma trilha, mas com a intenção de levar as pessoas a refletirem sobre o lixo da trilha, não simplesmente de limpar, porque depois no outro dia pode estar sujo. Então a ideia é não sujar, né? A ideia dessa atividade que eu vou fazer amanhã. Sobre a questão do risco, primeiro, cada vez que alguém vem a ter um acidente e esse acidente leva à morte alguém, aumenta o número de praticantes de aventura, não diminui. É até estranho ouvir isso, porque parece que estimula as pessoas a irem se arriscar mais. E tudo bem elas decidirem se arriscar, desde que elas vão procurar entender o que elas estão fazendo. Então, quando a Marília vem e diz assim, olha, eu sei até onde eu posso ir com as técnicas verticais, é porque ela tomou consciência disso. Agora, quando alguém, seja no surf, na escalada, no rapel, qualquer atividade dessas, está fazendo algo simplesmente pelo embalo de ir com os amigos, essa pessoa está se colocando numa situação de risco e colocando outros em situação de risco muito maior, né? Então, é preciso ir fazer essas atividades conhecendo os procedimentos de segurança de cada uma. A oficina que eu dei na segunda-feira era para a escola, e era sobre gestão de risco, metodologias e estratégias para os professores, porque a gente acredita que lá na escola a gente pode começar a criar uma consciência na criança de que ela tem que identificar o perigo da prática, aprender aos poucos, claro, gradualmente, a controlar os riscos das práticas. Sejam ela um afogamento no mar, seja ela pendurar-se numa corda em altura, né? Então, é um trabalho que a gente vê bem longo e distante da nossa realidade. Seja de recolher o lixo, de não levar o lixo, não deixar lixo, seja de cuidar da própria segurança. Eu acho que o alerta já está dado há muitos anos atrás. Quando a gente vai ler e levar para as escolas, por exemplo, os conhecimentos do Pega Leve, né? Vamos falar sobre os princípios de mínimo impacto. A gente vai ver o da segurança ali e o da preservação da natureza andando junto, né?
Eu acho que a gente tem que trabalhar todos os dias com isso. Obrigado, viu, gente? Sim, e o rapel ele tem uma polêmica, né, Dimitri, entre os escaladores também, assim, algumas posições de que às vezes as pessoas que começam a aderir diretamente ao rapel sem ter uma introdução um pouco mais aprofundada, né, sobre outros elementos, né, do contexto maior das técnicas verticais, eles podem partir do pressuposto de que é mais simples e menos arriscado, né, mas aí existe essa crítica de que muitas vezes eles esquecem um pouco daquele risco do cabelo, né, correr dentro do freio, do agasalho correr dentro do freio, como eu já observei, né, o agasalho correr dentro do freio, travar a descida e necessitar de um resgate bastante complexo numa cachoeira muito alta, ou, por exemplo, que eu também presenciei, né, uma pessoa ter uma reação inesperada por causa de um inseto na rocha e soltar as duas mãos. E quem estava dando a segurança lá embaixo era muito mais leve em peso corporal do que essa pessoa que estava no rapel e foi estilingado, né, para dentro da água, muitos metros à frente, quando travou a descida, e aí essa pessoa desceu ainda mais um pouco e quase chegou na base de rocha, né? Então, essas coisas, às vezes a gente precisa falar disso, né? Falar dos sustos, falar dos erros que a gente acaba, às vezes, promovendo ou presenciando, né? Todos nós temos essa possibilidade de errar eventualmente e que a gente possa conversar sobre isso, porque divulgando mais, a gente vai provavelmente conseguir prevenir mais os erros mais graves, né? E evitar consequências piores. Então, essa também, né, às vezes, a importância de saber o peso corporal de quem está sendo levado em relação a quem está dando a segurança para ter alguma estratégia além, né, da atenção de quem está dando a segurança, e eventualmente quem está dando a segurança poderia até desmaiar, ou, né, dependendo do tempo de exposição, num lugar como o Ceará, né, em que a incidência solar é tão intensa, né, às vezes, se a pessoa não está bem alimentada, não está bem hidratada, o próprio segurança pode ter algum tipo de intercorrência ali, né, e no caso, se ele não tiver consciente, né, qual é o backup, né, qual é a alternativa que vai suprir essa perda de consciência. Tem há uns anos atrás, eu diria que você está 100% certa em relação à escalada do rapel. Por quê? Porque na escalada, geralmente as pessoas que a procuravam iam para clubes de montanha, grupos de montanhismo, ou para academias, para depois iniciar. Hoje, o número de escaladores aumentou muito, muito na rocha. E tem muito mais gente com aquele mesmo espírito do rapel na escalada, ou seja, assim, eu fui um dia lá na academia, ou eu fui com um amigo na rocha um dia, agora eu sou um escalador. E eu compro os equipamentos e eu vou para a rocha achando que eu sei o que eu estou fazendo. E eu tenho visto agora muito mais acidentes na escalada do que eu via há uns anos atrás, assim. E isso é bem ruim, assim, né? Sim. Porque os clubes estão tendo menos condição de atingir essas pessoas e as próprias academias, né? E isso não é minha opinião, tá, Dimi? Eu estou dizendo assim, que eu ouço de alguns escaladores essa crítica ao rapel, mas não que eu seja alguém que adere a essa crítica, né? Eu gosto mais de problematizar as tensões, assim como as diferentes versões de surfistas, né? Os escaladores sempre se colocaram numa posição superior, assim, nós temos conhecimento, nós somos conscientes, e eu tenho observado nesses últimos anos que isso é uma meia-verdade. Tem muitos escaladores fazendo um monte de bobagem por aí, isso é muito ruim, né? Assim, eu acho que há alguns anos atrás isso era uma verdade mais incontestável, né? Mas esse aumento do número de praticantes tem tornado mais displicente a prática da escalada, inclusive, de tudo isso que eu estava falando em relação a peso, a prestar atenção nos detalhes. Olha, são vários detalhezinhos que têm aparecido nesses acidentes também. Está se falando por baixo. Eu fiquei pensando naquela circunstância, né, em que a pessoa teve medo da aranha que ela viu e se soltou.
se uma ancoragem de quem estava dando a segurança não teria evitado esse estilingar dele para frente, né? Não tenho especificidade técnica para dizer como isso poderia ser feito, por isso fica a pergunta para você. Tecnicamente falando, o ideal seria a própria pessoa já fazer o rapel dela com o Prusik. Porque fazendo com o Prusik, ela se faz a própria autossegurança, ela não precisa de alguém lá embaixo. Na verdade, eu não gosto de depender de alguém que está abaixo de mim. Eu preciso, quando eu faço meu rapel, garantir eu mesmo a minha segurança. Então, eu vou fazer um Prusik e vou descer com ele. Se acontecer qualquer coisa, eu desmaiar lá em cima, eu fico pendurado na corda e alguém pode me resgatar, né? Eu tive um caso de um amigo que escalador, e ele caiu porque ele ele tem, como é que chama? Uma doença. Caiu a glicemia dele. Despencou a glicemia dele, ele desmaiou, escalando. Quer dizer, se ele não utiliza os procedimentos de segurança adequados, ele teria morrido. Aí o outro pode resgatá-lo, né? Então, se alguém se lança para fazer um rapel, querendo que a pessoa que está lá embaixo garanta a segurança dele e desce em alta velocidade, está utilizando tudo que é inadequado em relação ao procedimento de segurança. O rapel tem que ser feito devagar, eu não me solto. Se acontecer algo, eu não posso depender apenas da pessoa que está lá embaixo. Se ele tivesse um Prusik, já estava resolvido. Uhum. Não mais do que isso. Mas ele precisaria saber operar o Prusik, né? No contexto de turismo, nem sempre isso é possível, fazer essa introdução técnica, assim, com todo o tempo que a gente gostaria. Por isso, essas diferentes versões têm que manter o diálogo, né? Que bom que a gente tem esse evento interdisciplinar para promover essas trocas. E com isso eu vou ter que encerrar nossa sessão, porque a gente chegou ao 12:30, mas que coisa boa ter vocês aqui, que coisa boa ter tempo para o debate, né? Que tanta gente diferente pôde colaborar e a gente pôde aprender ainda mais uns com os outros. Então, muito obrigada mais uma vez a todos que participaram. E eu vou estar de novo às 19 horas, mediando mais uma sessão de apresentação de trabalhos. Então, para quem quiser, fica o convite. Até lá. Obrigada, Gabriel, pela ajuda.